Boa tarde, meu povo. É um prazer muito grande a gente estar aqui em mais um Cabeça de Homem. Hoje eu estou começando uma série intitulada O Homem e os Pecados Capitais. E para começar, nada melhor do que falar sobre luxúria. E nosso convidado de hoje é Antônio Clodoaldo. Antônio Clodoaldo, ele é engenheiro elétrico com mestrado em administração e doutorado em difusão do conhecimento, é professor universitário e é consultor em coach. Dá um alô aí para todo mundo, Clodoaldo. Boa tarde, moçada, tudo bem? O nosso outro convidado hoje seria Djalma Argolo, mas Djalma infelizmente não pôde vir, que ele fez uma intervenção ontem, enfim, na boca, no dentista, e hoje o bichinho acordou sem falar. Didi, melhoras pra você, espero que você nos acompanhe de casa, mandando boas vibrações, e se quiser mandar uma mensagem pra gente aqui no estúdio, a gente lê no ar. Mas vamos lá. Qual o significado da palavra luxúria? Quando a gente pensa o homem, a luxúria, a relação do homem com esse dito pecado capital, enfim, eu fui para o nosso, digamos assim, pai dos burros e para o nosso grande educador, que é o dicionário, e achei no dicionário Aurélio que a luxúria é um substantivo feminino de origem latina e que significa lascívia ou desregramento, libertinagem, sensualidade, concupiscência, que é o desejo intenso de bens ou de gozos materiais ou um grande apetite sexual. Ou seja, a luxúria está relacionada ao prazer dos sentidos como um todo, mas muito mais, assim, vinculada, eu acho que pela questão de como a sociedade trata, ou até talvez uma questão religiosa, a questão da condenação ao prazer sexual, ao grande prazer de uma forma geral, que seria essa vontade do homem de se deliciar de forma exagerada, excessiva e desregrada. E que o luxurioso, que foi uma das perguntas que eu fiz lá no balãozinho, quando eu solto as provocações para os rapazes e para o público de uma forma geral, é o homem que ele é sensual, que tem essas características, né? Que é libidinoso, lascivo, voluptuoso e até a palavra devasso, eu achei. Eu queria ouvir, Antônio Clodoaldo, a sua opinião a respeito do significado desse tema, porque eu sempre gosto de abordar que a gente, tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Uhum. E a gente tem que saber, no caso, o limite do bom senso entre uma coisa e outra. Mas antes de passar a palavra para você, eu quero convidar o nosso público a participar, dizer aos rapazes e moças que liguem no 3505-5000. Nosso telefone é 3505-5000. Liguem e falem com a gente. Quero saber se os homens se acham luxuriosos e se acham que com relação ao sexo, o que é melhor, o que é mais importante, se é a quantidade ou a qualidade. Vocês também podem mandar mensagem pra gente aqui no estúdio pelo portal metro1.com.br, metro1.com.br, ou entrar na fanpage do Cabeça de Homem, que a gente está aqui conectado de todas as formas. Mas vamos lá, Clodoaldo. Quero ouvi-lo, queremos ouvi-lo. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui algumas observações. Acho que o lado da luxúria todos nós temos, na medida em que somos seres sexuados. Evidentemente, como você falou, Mayara, a questão é a proporção, né? Acho que o bom senso, o equilíbrio, conduz isso de forma satisfatória. Agora, sobre esse tema e qualquer outro dos temas, a gente pode abordar várias visões. Tá. Por exemplo, você já deve ter ido assistir um filme 3D, né? Sim. Quando você vai no filme 3D, o que é que a gente faz? A gente entra na sala e recebe aqueles óculos. Uhum. Aqueles óculos fazem com que a gente tenha uma visão da realidade diferente daquela que a gente estaria sem os óculos. Sim. Então, na medida em que você coloca esses óculos, esses 3D, você começa a perceber e a sentir o filme de uma maneira diferente daquela que você estaria assistindo sem os óculos. Então, se a gente usar uns óculos 3D para, digamos, tratar esse tema, a gente vai olhar sobre vários outros aspectos e vai ver de uma forma muito mais rica do que aquele que viríamos apenas com o 2D, que é o convencional que está aí, digamos assim, no mercado, na sociedade mais comumente. Então, olhando sobre um aspecto do 3D, isso mostra a questão da luxúria, um certo desregramento em relação a um certo nível aceitável de foco na sexualidade e também nos prazeres materiais, nos prazeres carnais, né? Isso vem em decorrência de quê? De um empobrecimento filosófico, muitas vezes, de um empobrecimento espiritual, de uma desvinculação, digamos assim, dos nossos atos com as nossas responsabilidades. Então, se a gente aceita que a vida, por exemplo, ela é formada de escolhas e consequências,
Talvez a gente tenha uma outra postura com relação a algumas escolhas que a gente geralmente e normalmente faz aí na vida, né? Então, assim, entendendo isso, aí a gente pode navegar, digamos, desde o 2D até o 10D, nessa ampliação de percepção e de consciência sobre esse tema. Poxa, é interessantíssimo, enfim, essa sua visão sobre a questão do 2D e do 3D, que tudo é como a gente, enfim, observa ou trata do tema. E a gente observando o comportamento da sociedade hoje, com relação até esse tema luxúria, a gente vê uma certa permissividade, até um incentivo dos veículos de comunicação, sobretudo com relação à luxúria reduzida à questão sexual, uma exacerbação, digamos assim, a cultura do sexo em si, a cultura dos corpos, a cultura, sobretudo numa forma de mostrar até mais o corpo da mulher, e sendo o homem um ser que é super visual, e a gente sabe que o homem primeiro tem aquela coisa mais da visão, eu vejo, então eu quero, entendeu? A gente está vendo uma predisposição, até um comportamento da sociedade em colaborar para isso. E ao mesmo tempo que a sociedade colabora, não se vê uma discussão no sentido de também somos responsáveis, porque nós permitimos isso. E como nós permitimos, e digamos assim, e compramos isso, e a gente vê hoje tantas pessoas na cultura dos corpos, enfim, eu sou mulher também, eu acho legal a gente se vestir bem, a gente se vestir de forma sedutora, mas a questão realmente hoje da oferta do sexo em si, eu acho que isso termina colaborando para que haja um comportamento até, digamos, mais luxurioso no aspecto exacerbado e no aspecto negativo de reduzir a luxúria ao sexo do que antes. O que você traz permite a gente olhar também de uma forma, digamos, histórica. Sim. Se durante muito tempo o sexo foi algo, digamos, natural dentro de uma civilização antiga, e ele passa a ser algo reprimido durante uma parte da Idade Média e o início da Idade Moderna, ele vai para um outro lado agora, o lado digamos assim, de uma liberação total, tentando encontrar aí um equilíbrio que provavelmente encontraremos. O que acontece é que, como é um desejo humano natural, o desejo pelo sexo, né, ele passou a se transformar numa mercadoria. E passou a ser hoje um campo de negócio como qualquer outro, né? Então, há um estímulo ao consumo do sexo pelo sexo. E desprovido, em alguns casos, da afetividade, que é algo que deveria estar junto, né, acompanhado. Então, isso hoje se transformou em algo material, exclusivamente material, em muitos casos, com uma permissividade que eu diria preocupante, na medida em que aporta pelos meios de comunicação, a internet, por exemplo, padrões sexuais tidos como normais e que são absolutamente construídos, fabricados para um consumo fácil e para um consumo sedutor que engana. Por exemplo, você falou aí da questão do corpo da mulher, o corpo feminino, um corpo tão bonito, né? As curvas, e segundo alguns estudiosos, o corpo, por que a mulher é tão utilizada como feitiço, como propaganda? Porque o corpo feminino tem um caráter energético diferente do masculino, no aspecto dos corpos sutis. O corpo sutil da mulher é mais rico, ela tem uma aura diferente do homem. No entanto, cria-se estigmas para essa mulher, a mulher gostosona, a mulher... E, no entanto, essas mulheres, muitas delas que cumprem esses estereótipos e são vendidas como tais, são infelizes. São mulheres extremamente utilizadas, digamos assim, por uma máquina, mas elas em si, na cama, no desempenho sexual, na troca afetiva, são pessoas absolutamente frustradas. E eu estou lhe dizendo isso porque li recentemente o depoimento de uma grande modelo do passado, Monique Evans, ela dizendo que ela nunca teve orgasmo. Ela era uma mulher desejada, ela foi objeto de desejo de gerações, no entanto era de uma absoluta falta de completude dentro da prática intimista a dois. Então, assim, é algo que está sendo hoje transformado num negócio de bilhões de dólares, na medida em que, inclusive, foi transformada numa indústria pornográfica que se apropriou disso, né? E depois entra aí, e eu não sou purista, nem sou contrário a nada a priori, eu acho que tudo é uma questão da proporção de como você usa.
Assim, eu penso que essa questão da própria fomentação da indústria do sexo em si, já que o homem, ele é mais visual do que a mulher, e eu acho até por uma questão química, e também a gente já até discutiu aqui em outros programas, por até uma questão também cultural, por uma questão social, o incentivo do homem de exercer a sexualidade dele de forma mais aberta, de forma mais tranquila, enquanto a mulher ela teve uma repressão nesse sentido, termina que essa sexualização da mulher e do corpo da mulher, eu acho que ela termina estimulando esse comportamento masculino de querer sempre mais, porque assim, se o homem já tem uma predisposição, talvez um apetite sexual maior que a mulher, às vezes até por uma questão química, por a questão da testosterona, da dopamina, que a gente até brinca, né? Mulher quando tem testosterona demais, mulher de bigode... Nem o diabo pode. Nem o diabo pode, exatamente. Então assim, eu acho que isso vai terminando estimulando o homem a ter um comportamento, talvez um apetite sexual mais voraz, já que ele se interessa por esse corpo, por essa coisa do feminino, mas ao mesmo tempo aí a gente parte para uma questão que não é legal, que foi até o que você trouxe, que é a questão sem a afetividade, que é o sexo pelo sexo. Assim, o sexo pelo sexo deve ser interessante de vez em quando você tem essa proposta, ok. Mas se isso vira uma rotina, ou se isso vira a tônica do comportamento do homem, ou só o sexo, o prazer, só pelo prazer, pelo sexo em si, isso termina reduzindo. Sexo é bom e é gostoso. Você tem um parceiro bom de cama, ou uma parceira bom de cama, é uma delícia. Mas se você tiver apenas o sexo, chega uma hora que fica vazio, porque você fala assim, não, é só sexo. E cadê todo mundo quer algo mais. É isso, tudo é uma questão da proporção, né? Às vezes tudo bem, eu acho que em certas circunstâncias até é legal, assim, o sexo pelo sexo. Mas, de uma forma geral, sexo significa troca. Sexo é união. Então, extrapolando aqui simbolicamente, a Terra está fazendo sexo com o Sol. Está existindo uma troca energética. Então, quando a gente esquece esse lado energético e esse empobrecimento filosófico favorece a isso, a gente está vendo ali o que está acontecendo com dois corpos. Mas se a gente olha com 3D, o que a gente está vendo ali é uma troca de energia em vários níveis. E que eu acho que muitas pessoas não se atentam para isso, que quando você, assim, eu como mulher, e não até pela questão da energia também, eu sou muito, digamos assim, ligada nessa questão energética. Então, assim, eu falo assim, poxa, não dá pra você, digamos assim, ter relação sexual, transar com qualquer pessoa. Porque a pessoa, enfim, tá entrando em mim uma questão energética. Que tipo de energia, ou que tipo de troca eu quero ter com meu parceiro pra estar em mim essa troca energética? Olha, imagina, se nós estamos aqui, eu estou trocando com você conceitos mentais, né? A gente está tendo aqui uma interação do ponto de vista mental, imagina do ponto de vista físico. Ou seja, eu internalizo muita coisa da parceira e a parceira de mim, no campo energético. Então esse campo energético geralmente é ignorado por uma grande parte, digamos assim, das pessoas, e isso faz com que a gente tome certas atitudes e certas escolhas, ignorando as consequências daquilo em vários níveis. Então, é como se houvesse um culto, de alguma forma, a uma certa, entre aspas, promiscuidade fácil. O que me preocupa não é nem a questão do adulto, muitas vezes. O que me preocupa mais é a questão dos jovens e dos adolescentes que olham, que assistem, que acessam esses conteúdos hoje tão disponíveis e tão, assim, magicamente construídos, como sendo algo normal e passa a ter ali um referencial. Passa a ter um referencial que não é real. Porque na intimidade, no natural, as coisas não são como se mostra nos filmes, através de atores, de profissionais, com todo um preparo, com todo um cenário criado artificialmente para aquilo. Então, esta indústria, ela pode ser útil para alguém que queira, sei lá, se distrair com uma parceira, tudo depende também da cumplicidade. Se você faz a dois de uma forma, escolhendo a dois de uma forma lúdica, às vezes até para apimentar uma relação, tudo bem, mas quando você passa a depender daquilo, dessa indústria, e aí eu entro também na questão do sex shopping, os brinquedinhos, chamados brinquedinhos, eles têm uma utilidade se você tem aquilo como algo auxiliar, e dentro de um jogo erótico bastante sadio, no sentido de ser utilizado como algo lúdico mesmo, de uma brincadeira a dois, legal. Agora, quando você passa a depender disso para um desempenho sexual, aí você tem uma disfuncionalidade. E aí eu vejo jovens, meninos com 17, 18 anos, em pleno vigor, precisando tomar Viagra. Então isso é uma preocupação até de saúde pública, né?
Pois é, a gente até chegou a pincelar sobre esse assunto aqui num outro programa, que a gente até estava com um urologista aqui, que é a questão dessa fomentação da indústria, no sentido de eu tenho que ser bom, eu tenho que falhar, isso vai me atender, e que os meninos terminam hoje usando isso como muleta, achando que precisa, na verdade, eles em pleno vigor físico, em pleno vigor físico de potência sexual mesmo, com medo de falhar, às vezes a insegurança, ou até para dizer assim, deixa eu experimentar para ver se é bom. Aí eles terminam, como é o nome, tomando remédios, e isso termina virando uma muleta. Eles não conseguem, às vezes, digamos assim, deixar essa muleta para tentar arriscar com medo de falhar, ou dizer assim, se eu não tiver tal desempenho, o que é que minha parceira vai pensar de mim? Então, isso é uma coisa realmente delicada. Você fala uma coisa interessante, que é a questão dos costumes, dos hábitos, dos valores, né, da cultura. Houve uma mudança da cultura significativa. Então a mulher, ela, digamos, há algumas gerações atrás, era criada para ser mãe. A mulher, dita mulher dona de casa, mulher de família, chamada mulher de família. E ela não tinha, naquele contexto, ela não tinha o direito, nem muitas vezes não era dado a ela nem a possibilidade de desejar o orgasmo, porque o orgasmo era coisa para as mulheres ditas não sérias ou não de família. Com a Revolução Industrial, a Revolução da Segunda Guerra, enfim, todas essas questões dos costumes que foram absolutamente transformados em curto prazo, o que aconteceu? A mulher se tornou independente. E ela hoje reclama pelo direito ao prazer, ao orgasmo, de uma forma incisiva, e que intimida muitas vezes os homens. Então, aquilo que para alguns chamam de orgasmocracia. E nem sempre uma relação sexual necessariamente precisa ser tratada como uma obrigação de você ter orgasmo na mesma hora com a mulher. É uma coisa romântica que se cria também em cima de uma relação sexual que acaba assustando as pessoas e criando um compromisso, uma obrigação que assusta muitas vezes os jovens, que não têm muitos referenciais para atuar. Então eles passam a assumir uma carga além do que é natural, do que é necessário para uma relação sadia, saudável. Estamos aqui no programa Cabeça de Homem, falando sobre o homem e a luxúria, na nossa série O Homem e os Pecados Capitais, com o nosso entrevistado Antônio Clodoaldo, que é doutor em difusão do conhecimento e consultor em coach. Eu quero que vocês liguem e participem com a gente. Quero saber se vocês, homens, se acham luxuriosos, se vocês acham que a luxúria é uma coisa boa, se ela ajuda ou se atrapalha, e como é que vocês reagem, enfim, ou se comportam, se vocês têm uma parceira ou uma companheira que ela também, digamos assim, na questão sexual, ela seja luxuriosa, vista como homem. Como é que você acha que os homens reagem a isso, Clodoaldo? Se vê uma mulher que ela tem um desejo, digamos assim, mais intenso, e aquela coisa mesmo, meio que quase insaciável com a questão sexual. Como é que o homem lida com isso? Insaciável aí, haja Viagra aí. O pessoal até chama de Viagra, vaginas insatisfeitas agradecem grande remédio americano. Criaram essa brincadeirinha com o Viagra. Mas assim, de uma certa forma, o que eu acho é que quando há intimidação, quando há algo exagerado, isso desequilibra um pouco as relações, né? E aí acaba sendo danoso, pesaroso para as pessoas. Agora, às vezes apimenta, às vezes é uma coisa legal que a mulher tenha a iniciativa, que a mulher provoque. Isso é legal no jogo de Eros, né? É gostoso, né? Mas tudo com aquela coisa que a gente está falando, né? Com um devido equilíbrio. Equilíbrio. Ontem foi interessante, eu estava almoçando com uns amigos, eu estava numa mesa com alguns homens de várias idades, só homens, e aí eu, enfim, comecei a abordar a questão do tema com eles, né? E aí eu perguntei, meninos, eu quero ouvir vocês. Gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acham que todo homem é, por natureza, luxurioso. Se o homem é luxurioso por natureza. Foi engraçado, porque eu ouvi um sonoro sim. E assim, a mulher, às vezes é o que eu falo, assim, o homem, ele entende mais do homem, a mulher compreende mais a mulher. Mas às vezes, quando a gente coloca os gêneros para se conversarem, existe uma certa incompreensão, sobretudo em alguns termos. E aí uma outra pergunta que eu fiz a eles e que eu achei interessante é que eu fiz assim, e o homem, digamos assim, ele vai sendo menos luxurioso com a idade, ou digamos assim, se a gente pensar do ponto de vista não só sexual, mas a questão dos prazeres da carne, isso vai diminuindo? E aí eu vi um sonoro não. Aí eu falei, não?
o homem com mais idade não perde o apetite, não vai isso? Não. Fala assim, o que muda, na verdade, é que a gente vai ficando mais refinado. A gente vai querendo, vai tendo um certo refinamento naquela coisa quantidade, ou até na questão da conquista com a mulher, ou na nossa necessidade de saciação, às vezes que a gente ficaria com qualquer mulher quando a gente é mais novo, digamos assim, que não tem muita escolha, enfim, estou precisando satisfazer as minhas necessidades fisiológicas unicamente, sem pensar na questão da troca até energética nem nada. Aí você vai enfim, a primeira pessoa que aparecer. Mas depois, com a idade, a gente já vai tendo mais um certo refinamento e exigência. Você digo assim, eu não quero mais só o sexo pelo sexo. Ou mesmo que seja mais até o sexo pelo sexo, eu vou procurar alguém que tenha algo mais para trocar. Claro. Aí eu achei interessante essa fala. Acho que o tempo traz sabedoria. Eu tinha um estereótipo com relação a isso formado, e foi bom ter ouvido essa fala ontem. Legal. Assim, primeiro que você fala aí, que me remete a uma questão que é, eu acho que a gente precisa ter cuidado com relação às generalizações. Então, todo baiano é preguiçoso, todo paulista trabalha, todo carioca é malandro, todo homem é isso ou aquilo, toda mulher. Depende de que contexto a gente esteja se referindo. Há homens de várias faixas de consciência, de vários níveis de comportamento, de várias demandas corporais, há gradações de hormônios nos corpos. Então você tem numa mesma família, por exemplo, uma mulher que é mais lascívia, assim, outra mais recatada, enfim, isso depende muito. O que eu acho interessante observar é que há diferenças entre o homem e a mulher na maneira como ele se relaciona e como ele elabora essa questão sexual. Por exemplo, para algumas visões do campo mais sutil, diz que o homem, ele é ativo a partir dos seus órgãos sexuais, do pênis, e é receptivo a partir do cardíaco. A mulher, ao contrário, ela é ativa do ponto de vista do coração, da afetividade, e ela é receptiva do ponto de vista dos órgãos sexuais da vagina. Então, assim, tem uma polaridade sexual aí que precisa ser entendida. Então, a dinâmica energética do homem e da mulher é diferente. Essa diferença, ao mesmo tempo que é desafiante, que é gostoso, que é você descobrir, ela é também um processo de aprendizado. Então, assim, as pessoas, com o tempo, elas vão aprendendo, porque passaram por experiências, né? Elas vão aprendendo, elas vão conseguindo depurar, sofisticar, digamos assim, o seu entendimento do outro parceiro e de si próprio, né? Do próprio ritmo pessoal. Além disso, a carga hormonal da mulher é diferente da carga hormonal do homem. Sim. Né? O ritmo sexual é diferente. Então, até você conseguir compreender isso, tem que ter experiência, tem que passar um tempo, né? A gente está com um recado aqui do nosso ouvinte e também convidado que já veio aqui e vai voltar aqui para falar sobre gula, Antônio Luiz Amorim. O convidado Antônio Clodoaldo é de alto nível e um grande especialista em várias áreas. Na verdade, parabéns e um abraço. Doutor Amura que é meu conselheiro e meu mestre na área. Ele deveria estar aqui no meu lugar, mas ele foi gentil. Um grande abraço, Amura. Hoje, na verdade, é o aniversário de Fátima. Beijos, Fátima. Felicidades. Bom, gente, estamos aqui no Cabeça de Homem, falando sobre a luxúria, um dos 7 pecados capitais, querendo saber, discutindo a questão se o homem é um ser luxurioso, se a questão da luxúria, ela é do homem ou ela é do ser humano. Na verdade, acho que passa também pela questão do ser humano, sim, mas passa por uma questão também cultural, muitas vezes, né? Agora, é aquilo, a luxúria entra num campo do que Jung, aí falando um pouquinho, fala sobre a sombra. Adoro Jung. Né? Então, assim, o Jung é fantástico. Então, ele traz alguns conceitos assim, interessantes. Um conceito interessante é que é a diferença entre o homem e a mulher. Ele diz assim, o fato do homem nascer de uma mulher faz com que ele tenha vivido como mulher durante um período. Então, ele sabe o que quer de uma mulher, mas não sabe o que é ser homem, no sentido simbólico do termo. Tá. A mulher, ela nasce de uma mulher, então ela sabe o que é ser mulher, só que ela não sabe o que quer do homem. Profundo, Clodoaldo. Então, profundo. Então aí tem uma dinâmica aí que é uma coisa curiosa, que a gente tem que compreender de uma forma mais ampla, né? Você falou aí anteriormente sobre a questão do orgasmo. Por exemplo, tem algumas vertentes nessa área, como o Tantra, a filosofia da gnose, por exemplo. A gnose, por exemplo, não recomenda que você tenha a ejaculação, que o homem contenha a força ejaculatória
E que em isso tese ejacular para dentro, né? como se fosse um processo de não é aquilo que os indianos falam da ascensão da Kundalini, mas é parecido. Enfim, é um processo em que você retém essa energia para um outro, né? E isso não significa que você não tenha uma prática sexual legal, gostosa e tal. O Tantra Yoga, o que ele faz? Ele consegue trazer para a dinâmica sexual outros elementos, né? Para o jogo erótico, né? Então, assim, estende o tempo, é algo que traz uma outra coloração, digamos assim, que não apenas instintiva, embora o instinto, ele exista. Né? Exista, mas ele explora outras coisas. A gente vai falar com o Mário de Pernambués, está na linha. Boa tarde, Mário. Olá, boa tarde. Tudo jóia? Como vai? Tudo bom, tô bem. E aí? Queremos ouvir você. Vamos, aqui é Mário, né? Profissional, para quem não conhece. É o seguinte, eu acho que tem a ver, na verdade, com o ser humano, a natureza humana, a luxúria. E não tem a ver muito nem com o homem nem com a mulher. É os dois. A minha opinião. E como você se vê com relação a, se a gente for pensar hoje nessa questão que geralmente a sociedade, de uma forma geral, quando fala em luxúria, o primeiro significado que remete a essa questão do prazer excessivo do sexo, ou enfim, como você acha que o homem, ele preza mais pela qualidade ou pela quantidade? Quantidade. Eu mesmo prezo pela quantidade. Eu quero passar o rodo mesmo. Na verdade é essa. É uma mentira que todo mundo pensa que o homem escolhe a mulher só pela beleza. E, na verdade, o homem, na verdade, ele é criado, na verdade, para ser o boi da fazenda, digamos assim. O homem, na verdade, quer ejacular. Essa é a verdade. A gente é criado assim. Graças a Deus, as mulheres de hoje em dia, né, já tá também começando a ter uma maior liberdade sexual. Mas até então, o homem tem maior liberdade do que a mulher. E você acha que o homem tem mais liberdade, mas você acha que geralmente ele é mais luxurioso que a mulher, ou que é uma coisa mais ou menos equilibrada? Rapaz, o homem é um pouco mais carnal, viu? Eu acho. Você vê a luxúria apenas como essa questão do prazer sexual, ou você vê ela com, enfim, com outros significados também? Eu enxergo mais o prazer sexual, mais com o corpo mesmo. Sempre a gente quer cultuar o corpo, no fundo, tem a ver com o sexo. Tudo do homem tem a ver com sexo. Tudo. Por exemplo, o homem quer um carro melhor para pegar a mulher. Quero o saber homem o quer motivo ter mais dessa risada, dinheiro para pegar a mulher. Concorda ou discorda, convidado? É isso, Mário. Eu acho que você está traduzindo uma gama de amigos até que eu tenho, que tem essa visão mesmo. É algo absolutamente normal, digamos assim, entre os homens, essa questão da quantidade e tal, e todo o poder dele no sentido de seduzir para ter mais e mais mulheres. Isso é um padrão mesmo, que está aí. Agora, existem outros também, né, Mário? De repente, a gente pode olhar também para outros contextos aí que talvez sejam interessantes considerar também, né? Ô, Mayara, boa sorte para você aí. Ô, Mayara, ouvindo essa conversa, esse bate-papo, ontem eu estava assistindo um filme chamado Histeria, né? Que fala justamente dessa situação. Eu indiquei aqui no ar. Fala dessa situação, principalmente aí de o cara, como o ouvinte falou, o cara quer só se satisfazer, e acontecia muito isso naquele tempo. E aí havia essa doença chamada histeria, que as mulheres elas não conseguiam ter o prazer de chegar ao orgasmo, e foi criado ali naquela época então o chamado vibrador, né? Porque tinha um médico que durante o filme tinha um médico que ele trabalhava em cima disso, de fazer as mulheres chegarem ao orgasmo, justamente porque os homens só pensavam em si na época, e hoje eu acho que já tá mudando um pouquinho também, né? Pois é, esse filme é muito interessante porque, na verdade, só os homens naquela época diziam que a mulher não sentia prazer, a mulher não podia sentir prazer. E aí, no filme, na verdade, o vibrador surgiu a partir da necessidade de um médico de atender as mulheres que sofriam, tinham colapsos, as viúvas, viu? Viúvas. Não era mulher solteira, não. Tinha mulheres também que eram casadas, né? E o marido não conseguia suprir a necessidade. Ou viúvas, mas ele não vinha como cumprir a necessidade. Ele via aquilo que elas tinham calafrios, eles viam mesmo como uma coisa histérica. Como uma doença, né? Chega a fazer o relatório e tudo, né? Exatamente. Ou seja, a partir daí surgiu o vibrador, que ajudou e muito a emancipação feminina e as relações, a sobrevivência de muitos casais. Mas vamos agora, gente, a um breve intervalo e já a gente volta com Cabeça de Homem falando sobre luxúria. Fiquem com a gente. Sou o encaixe, o lacre violado e tantas pernas por todos os lados. Eu sou o preço cobrado e bem pago. Eu sou um pecado capital.
Uau, as mulheres invadindo um pouco o terreno masculino. Bela Taviane. Pois é, gente, estamos de volta com o programa Cabeça de Homem, hoje falando sobre o tema luxúria com meu convidado Antônio Clodoaldo. E meninos e meninas, quero ouvi-los. Rapazes, quero saber, o homem anão luxurioso é um animal luxurioso ou o homem, a luxúria Maiara, você acha que é da nossa parte animal? Você pode me... Eu acho também que tem uma grande parte, claro que é. Sim. Agora é que me veio isso, porque somos animais e o homem ainda tem essa coisa muito estimulada, a questão sexual estimulada desde cedo. Claro, o sexo tem um componente instintivo, né, animal, mas com a cultura, com a evolução das civilizações, isso tornou-se também não apenas instintivo, mas entraram aí outros elementos. Agora, se você me permite, Maiara, posso provocar as meninas? Lógico! Então, vocês que estão me ouvindo aí, mulheres, eu pergunto, como vocês reagem diante da luxúria? Como vocês conseguem, qual a reação que vocês têm, qual a forma que vocês encaram a luxúria de um homem, por exemplo, ou a de vocês próprias? Meninas, liguem. Quero ouvi-las também. Vamos lá. A mulher gosta ou não gosta do homem luxurioso? E como ela lida com isso, com o seu macho ou com o seu homem luxurioso? Liguem pra gente, 3505-5000. Olha, eu estava num curso com 12 mulheres, eu era o único homem agora de manhã. Falei que via pra cá, as meninas ficaram interessadas então, se elas puderem também responder... Gente, quem tiver vergonha pode ligar pra gente como anônimo, tá? E aí podem o que também? 3505-5000. 3505-5000. Ou pode também mandar uma mensagem pra gente ou pelo portal metro1.com.br. Entra aí, www.metro1.com.br, mande sua mensagem para o estúdio ou entre na nossa fanpage Cabeça de Homem e mandem mensagem pra gente. Bom, meu participante de sempre, beijos, DG Barreto, manda aqui uma pergunta. Alguém aí sabe informar se quem pensa, quem vive com sexo na cabeça 24 horas por dia, depois de mim, naturalmente, é o homem e a mulher ou, de repente, o homem ou a mulher? Ele disse, o homem e a mulher, ou se, digamos assim, se os homossexuais têm essa questão do sexo mais aflorada, ele acha que depois dele, os homossexuais. Aí eu quero fazer só uma colocação, que eu estava até conversando com o Clodoaldo aqui, antes de entrar no programa. Uma certa vez eu conversando com um conhecido, e ele é homossexual, a questão dos estereótipos, do perigo dos estereótipos que a gente fala aqui na linha, dizendo o seguinte, eu perguntei a ele, vem cá, fulano, por que o homossexual, e aí eu falo mais homem, tá? Não muito pra mulher, mas o homem, ele é aí eu parei, eu fiz assim, ele é muito galinha, ele falou, você ia dizer promíscuo? Eu falei, desculpe, ia. Ele falou, não, Maiara, não me peça desculpa não. Agora, só uma observação, não é o homossexual homem, não é o homossexual que é promíscuo, isso é do homem. Rapaz, na hora que ele falou isso, Luizinha, eu falei assim, gente, como eu fui tonta e tola e ignorante ao longo do tempo. Ou seja, é um comportamento masculino. Mas vamos ouvir o que é que o público tem a dizer. Eu tô com o Anônimo na linha 2. Boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia? Boa tarde, bancada. Boa tarde, ouvinte. Tudo jóia. Obrigada pela sua participação. Vamos lá, queremos ouvi-lo. Eu achei muito interessante o último ouvinte que teve aí fazendo um comentário. Tá. Essa da convenção que tudo que o homem faz é pensando em sexo. Tá. Eu tenho 49 anos e ainda penso assim. Agora, o que foi que Clodoaldo? me fez a ligar para vocês? Sim. O que me fez ligar? A respeito da luxúria. O homem, na minha opinião, sim, ele é mais luxurioso do que a mulher. Agora, só que ocorreu? As formas que eu me relaciono com algumas mulheres hoje, eu observo que 50% delas são luxuriosas. E na época que eu tinha 18, 17 anos, isso era... Eu não conseguia observar isso, até mesmo por homens mais velhos que eu conversava. Porque o que aconteceu? A expansão da liberdade sexual da mulher que tornou que se faça uma confusão dessa luxúria ser igual ao do homem. Mas na minha observação, o homem é mais luxurioso. E você gosta da mulher luxuriosa? Você prefere na cama a mulher luxuriosa ou a mulher não luxuriosa? Eu gosto da mulher luxuriosa. Pronto, obrigada pela sua participação. E agora eu quero ouvir uma mulher. Você fez a provocação, eu tô com a Áurea da Pituba na linha 3. Boa tarde, Áurea. Boa tarde, minha linda. Tudo jóia?
tudo na paz. Obrigada por ligar e participar. Queremos ouvi-la, porque meu convidado aqui fez uma provocação pra gente. Pois é, mas desculpa, me perdoe, eu quero ouvir a provocação que ele fez. Eu quero saber qual é a pergunta, o que é que eu tenho que responder? Me diga aí. Ele quer saber se a mulher, ela gosta do homem luxurioso e como é que ela lida com essa luxúria do homem. A mulher gosta do homem que gosta de satisfazer, da satisfação dos prazeres da carne, do homem que é mais lascivo, do homem, enfim, que é mais sensual. Ela gosta do homem assim? Você gosta do homem assim? Eu adoro, desde que seja pra mim, só comigo, eu adoro. eu não gosto de homem sonso, não. Eu gosto de homem, como eu coloquei outro dia no meu Face, uma questão assim, eu não gosto muito dos ditos santinhos, ou seja, dos tímidos. Eu gosto muito dos endiabrados mesmo, que chega e diz o que é que quer e acabou. Você aceita se você quiser. Como eu acho que a mulher também tem que ser assim, entendeu? Gostei, botou pra lá, isso mesmo, esse negócio de que a gente não pode sentir prazer, de que qualquer coisa satisfaz, né? Muito bem, ó, palminhas. Olha, filha, eu estou no auge dos meus 49 anos, muito bem realizados, graças a Deus. Sim. E cada dia que passa, eu tenho certeza que não é qualquer coisa meia boca que a gente merece. Ou é tudo do melhor ou é nada. Muito Entendeu? bem, obrigada pela sua participação. A gente falando um pouco sobre essa questão da luxúria, me lembra um pouco, puxa um pouco, na verdade, outros temas. Um deles seria o hedonismo, né, que é uma doutrina moral que prega a questão o fim útil da ação é o prazer, né? O prazer antes de tudo. Pois é, mas ele fala, o hedonismo ele se refere ao mero prazer sensual, tá? É que o homem, e tem também o epicurismo. O epicurismo é um sistema também filosófico que foi criado por Epicuro e que ele fala que é como se fosse um avanço do hedonismo. E que ele prega a questão do prazer, mas para satisfação do desejo, para encontrar a felicidade, a questão da saúde da alma, e ele lembra que o sentido, na verdade, da vida é o prazer, que é o nosso, digamos assim, a questão da busca imediata do ser humano, mas não só o prazer pelo prazer, mas o prazer para a felicidade, realmente para a satisfação do eu enquanto alma. E aí eu acho interessante e aí o epicurismo ele já prega uma coisa mais da satisfação do prazer mais moderada, justamente para que a gente não caia no exagero, porque a questão é, quando a gente parte um pouco para a questão exagerada, da satisfação exagerada dos nossos desejos, dos prazeres, é quando a gente perde um pouco a questão do limite do bom senso. Então a gente sempre, é o que a gente fala, tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. A gente satisfazer os nossos prazeres, os nossos desejos, sejam eles sexuais, sensuais ou outros prazeres da carne, porque às vezes você comer bem é uma luxúria. Você se vestir bem, eu ter uma boa casa com conforto, isso é luxúria, é luxúria, as coisas estão interrelacionadas. Mas a questão exagerada, como uma vez tem um filme chamado Shame, em que o personagem principal, ele é viciado em sexo. E aí, na verdade, mostra a questão da dificuldade dele numa relação mais profunda e a questão da superficialidade. E mostra ele também sozinho, porque termina que essa coisa, e ele no filme mostra uma coisa meio insaciável, a insaciabilidade sexual do homem, nesse sentido, mostra a questão de, ele tinha dificuldades, ele tinha poucos amigos, ele não tinha, na verdade, relações mais profundas, e até mostrava uma certa dificuldade dele, que ele só tinha irmã, os pais já tinham falecido, a dificuldade de relação também com a irmã dentro de casa. Mas antes da gente avançar um pouco, eu vou conversar com Maurício Magalhães, publicitário, homem vivido e com a cabeça ótima para conversar aqui com a gente sobre o tema. Boa tarde, MM. Boa tarde, olha, estou em Belém do Pará, feliz Sírio para todos, é uma loucura isso aqui, a fé do povo, é um Brasil maravilhoso, a experiência de quem ainda não a teve, por favor, não deixe de um dia ir ao Sírio de Nazaré. Homem que viaja o mundo todo. Concordo com tudo, assim, vivido, experiente, tudo isso que você está dizendo aí, mas publicitário eu não sou não. Ai, meu Deus, MM, mas você ganhou ano passado o prêmio de publicitário do ano. Não, de comunicação. De comunicação? Foi, então desculpe a minha falha. Vai publicitário. Diga. Olha, primeiro eu queria saber se o tema de hoje aqueceu aí o programa, porque sem tesão não há solução. Imagino que hoje um monte de homem está ouvindo aí em relação à luxúria, o sexo, quantidade ou qualidade, ou todos os efeitos colaterais. O primeiro deve ter sido falado hoje
Eu sugiro, mesmo que isso tenha sido tratado, de que não deixem de ler o livro A Casa dos Budas Ditosos, de João Baldo Ribeiro. É uma das coisas mais sensacionais sobre o tema luxúria. É impressionante, é uma literatura imperdível. Então, é o ponto de partida. O segundo olhar que eu gostaria de dar sobre esse tema é a influência que o cinema tem na vida sexual das pessoas, dos homens e das mulheres. Porque, assim, eu acho que isso vem sendo debatido muito timidamente, como o cinema influencia essas questões de quantidade e qualidade. Porque as cenas feitas, os orgasmos são perfeitos, a frequência é intensa e não tem uma paridade com o mundo real, com o mundo do cotidiano. Então, assim, eu acho que o mais legal, talvez, desse programa de hoje é desmistificar essas questões. Porém, assim, a quantidade não é relevante, tem a qualidade na quantidade que você tiver. Eu acho que essa loucura, o pensamento, desde que no limite de invasão do outro, é tudo possível. Uma relação homem-mulher a mulher, homem a mulher, mas eu acho que a liberdade entre quatro paredes, como mais, é absolutamente lícita e cada dia mais sem preconceito. Então, esse tema é um tema que estimule as pessoas a entender que, inclusive, a longevidade da vida passa pela longevidade de prática de sexo. Sexo é uma coisa maravilhosa. Sexo é vida, para dizer o Boston Medical Group. Então, sexo é vida. E luxúria, eu acho que faz parte do sexo. Pois é, você acha que o homem é mais luxurioso do que a mulher, de uma forma geral? Eu acho que o homem é mais assumido. Porque a fantasia do homem assim, é real, é explicitada. Inclusive, tem uma tese que os filmes pornôs precisam de mais diretoras e olhares femininos. Que a grande crítica das mulheres é que uma forma de estímulo, que é um filme, essa linha, esse segmento pornô, sexual, ele tem um olhar exclusivamente masculino. Eu acho, então, vamos fazer um incentivo a você, jovem diretora de cinema, que é um filão grande a ser perseguido, você desenvolver conteúdos de filmes com um olhar sexual feminino. Mas eu acho que não, que o homem não é mais luxurioso, o homem é mais assumido. A mulher, secularmente, é mais acuada, mas eu acho que tem as mesmas fantasias e as mesmas loucuras que qualquer outro ser humano, homem ou mulher, tem. Maurício Magalhães, muito obrigada pela sua participação. Deixa eu só dar uma informação. Já tem algumas mulheres dirigindo filmes pornôs. Então, eu esqueci agora o nome do site, eu até andei pesquisando isso um tempo atrás. É a ArtX. ArtX? Não sei se é esse, mas assistam, porque tem homens e mulheres dirigindo. Eu vi a entrevista da dona desse conteúdo, ela esteve no Brasil alguns meses atrás. É Arte-X. Ok. Arte-X. Viu, mulherada? Ou X-Arte. Ou X-Arte, tanto faz. Mas muito interessante. Semana que vem nós vamos falar sobre cobiça. Opa, muito bom. Ai, adorei essa sequência. Pois é. Espero você. Não sei de que lugar do Brasil ou do mundo você vai estar, mas a gente se fala. Maurício Magalhães, do Mundo para o Cabeça de Homem. Um beijo, tchau. Vamos voltar aqui, gente. Uma coisa que eu achei interessante, o que a gente vinha falando um pouco antes do Maurício entrar, a questão da busca desenfreada pela satisfação que desembocou, enfim, no filme que eu falei, que eu assisti, Shame, e a relação disso com a escravização do homem. Quando a gente, do homem de uma forma geral, mas agora vamos falar de homem gênero, quando a gente termina tendo um comportamento muito desenfreado com relação a alguma coisa, isso pode terminar virando um vício. E quando isso vira um vício, isso escraviza a gente. Claro. Então é a gente saber o limite do bom senso entre qual o lado bom disso e como eu usar e usufruir de uma forma que me satisfaça, mas que me traga preenchimento e felicidade, e não que faça com que eu fique refém daquilo e que eu precise daquilo para ser feliz ou para estar bem. Exatamente, você passa a ser dependente, né? E aí, agora você trouxe uma coisa aí anteriormente sobre o hedonismo. E como educador, eu tenho lidado muito com jovens, né? E a minha preocupação também é que essa cultura hedonista, ela faz com que o prazer fique sendo algo obsessivo. E a vida não é só prazer. Evidentemente que o prazer é desejável, mas a vida não é só prazer. Então, falta uma educação para a vida.
o hedonismo, ele como que evidencia apenas esse lado do prazer, né? E os jovens ficam como que hipnotizados por isso e muitas vezes postergam uma entrada na vida adulta, né? Como que postergam essa vida adolescente em busca do prazer pelo prazer, e isso acaba, digamos, trazendo alguns malefícios para ele, para a família, né? Se houver um entendimento de que o prazer é um dos elementos da vida, e isso é legal, que a gente procure sempre fazer as coisas com prazer, mas isso não pode ser aquilo que você está falando, uma droga, uma coisa que nos torne dependentes, porque senão eu não vou compreender a dinâmica da vida. E a vida requer ação, requer trabalho, requer compromissos. A vida tem a dinâmica de alegrias e tristezas. Então, saber lidar com as frustrações passa por essa questão educacional da juventude também, né? E que é diferente de escolarização, muitas vezes. As pessoas confundem escolarização com educação. A educação começa em casa. E a escola não dá conta de tudo. E a criança, muitas vezes, o adolescente, o jovem, sai para um mercado de trabalho absolutamente imaturo do ponto de vista dos relacionamentos, do ponto de vista dos objetivos, do próprio entendimento da vida. E essa coisa de apertar uma tecla e as coisas virem hoje magicamente, a vida não é assim, né? Não é assim. Então há uma certa endeusamento dessa questão aí hedonista, que acho que precisa ser repensado de alguma maneira. Bom, então já vou deixar aqui no ar o convite para você. No final do ano, em dezembro, eu vou abordar um tema que é sobre a educação do filho homem. E Antônio Pedreira, que é um convidado que sempre vem aqui, Pedreira até montou um curso chamado Educando Pais para Educar Filhos. Legal, é isso aí. Pois é, Parabéns. porque assim, eu já trouxe também um educador para cá, professor Paulo Rocha, e professor, assim, a gente debateu um pouco até essa questão, entendeu? Que é justamente, às vezes, uma falta de compreensão dos pais, achando que o papel de educar o seu filho, ou de transformar o seu filho, ou formatar o seu filho, é exclusivamente da escola. E o que a gente vê, na verdade, hoje, muitas vezes, os professores, quando tem certo pulso, vêm os pais enfim, não é para você falar assim com meu filho. Então hoje eu acho que tem realmente essa questão da educação, é um dos pontos principais do ser humano, é uma das grandes falhas que nós como sociedade estamos cometendo hoje, meio que ter perdido o prumo disso, tá? Então eu já quero deixar o convite aqui para em dezembro você voltar, para a gente poder tratar desse tema. E com relação à questão dos jovens, eu concordo um pouco com você em vários aspectos, e até um tempo atrás eu fiz uma pesquisa mais voltada para o mercado de trabalho, só que aí eu aproveitei e fiz também voltado para o comportamento dos jovens com relação uns aos outros, relação, sexo, etc. E me surpreendeu muito o discurso dos meninos entre 16 e 23, 24 anos, que era assim: eles não estão mais preocupados em que os pais digam a eles o que é que está certo e o que é que está errado, que eles querem descobrir por conta própria. De uma certa forma, isso é até interessante. E agora, do ponto de vista que a gente leva para o comportamento deles nas festas com relação à questão sexual ou o quê, um comportamento que antes era dos meninos, que quando jovens começam a disputar, vamos ver quem pega mais menina hoje. As meninas hoje estão no comportamento de entrar com os rapazes nessa competição em festas. Tipo assim, vamos ver quem beija mais ou vamos ver quem transa mais. E no que eu fui perguntar algumas, tipo assim, o que é que elas achavam disso ou por que elas faziam isso? Por diversão. Talvez até por, num certo sentido, por, digamos, empobrecimento cultural ou filosófico, eu diria. Isso é uma questão, diria, interessante, porque, por exemplo, eu conheci uma pessoa que saiu beijando Deus e o mundo no carnaval. Tá. Teve uma infecção que quase perde todos os dentes da boca. Nossa. Então, o que é que significa isso? Significa o seguinte: você é livre. Hoje a sociedade endeusa a liberdade, mas não há liberdade sem que haja responsabilidade. Então, o limite hoje da experimentação é válido, mas desde que você assuma as consequências. Então é muito legal que você pode experimentar tudo, agora as consequências são os pais que têm que assumir. Então, se você pode assumir as consequências, experimente tudo. Agora você tem que assumir as consequências. Isso é o princípio masculino, isso é o princípio do pai também atuando numa sociedade que está desprovida disso de alguma forma. Não há limite, a civilização vive de limites, vive de referências, e isso hoje a gente não tem muitas vezes.
E aí termina vindo justamente para essa coisa desregrada, exagerada, que termina, em vez de ser uma coisa positiva, sendo alguma coisa negativa. A gente está quase no finzinho do nosso programa. Eu quero trazer aqui, enfim, algumas frases que eu pesquisei. A Amorim trouxe ontem uma frase de Osho que eu adorei, que o homem deve ser, ao mesmo tempo, o homem deve ser do tempo e do mercado. E que o homem é luxo e lixo. Na verdade, aí eu não digo nem só o homem, é o ser humano. E outras frases que eu achei interessantes, que a gente não há paixão mais egoísta do que a luxúria, o Marquês de Sade. A luxúria é como a avareza. Quanto mais tesouros tem, mais sôfrega se torna. Montesquieu. E pela primeira vez que examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático, pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático. E ali encontrei o que me assustou. Um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. C.S. Lewis. Pois é. Eu vou trazer uma... diz assim, que se nós conseguíssemos perceber o que acontece entre quatro paredes, dificilmente nos cumprimentaríamos nas ruas. Gostei, isso é fantástico, porque gostei. A liberdade é absolutamente fantástica dentro de quatro paredes, desde que haja a cumplicidade, o acordo prévio. Acho que tudo é válido, né? E evidentemente isso implica, mais uma vez, em que você é livre para experimentar, mas você tem que assumir as consequências. Você é responsável por aquilo que você faz. Sim, concordo. E a gente tem uma última mensagem aqui, que é de DG Barreto, que ele fala: até agora eu não consegui saber se quem pensa mais em sexo é homem, se é a mulher, se é o homossexual, enfim. O que é que eu vou dizer pra você, DG? Eu não tenho essa pesquisa feita ainda, mas pretendo fazê-la, que eu quero fazer um mapeamento do comportamento do homem e da mulher na sociedade atual. Mas um tempo atrás eu tinha lido uma pesquisa, enfim, eu trocando com um amigo, ele primeiro virou pra mim e disse assim, que o homem pensa em sexo a cada 20 minutos. E eu falei, zorra, se o homem pensa em sexo a cada 20 minutos, está complicado, enfim, segurar dentro da calça. Eu falei, as mulheres, Ave Maria. Quando foi depois, eu assistindo televisão, eu peguei uma reportagem em que peguei um pedaço falando sobre o comportamento masculino, dizendo que o homem pensava em 7 minutos. Eu falei, ferrou-se, se a cada 7 minutos todo homem pensa em sexo, estamos perdidas. Então eu acho, DG, que o homem, de uma forma geral, homem, sexo, gênero, pensa mais em sexo do que a mulher. Olha, eu acho assim que é legal pensar em sexo, mas melhor do que pensar em sexo é fazer um bom sexo. Ah, concordo. E o que acontece hoje é nessa sociedade da espetacularização, se fala muito em sexo, se produz muita coisa sobre sexo, mas o bom sexo é uma arte. É um encontro de duas almas, de dois seres, de dois corpos que fazem daquele momento algo extraordinário. Então, que todos saibamos cultivar esses momentos, que tenhamos bons sexos pela frente. Gente, quero agradecer a todos vocês ouvintes pelo nosso encontro de hoje. O Cabeça de Homem falou sobre luxúria com Antônio Clodoaldo. Quero agradecer a sua presença. Eu agradeço. Agradeço a Dilcinho, a toda a minha equipe. Obrigada a Humberto Filho, Carlinhos. Obrigada a Renato Ato da R360. E obrigada a vocês, meus amores públicos, que estão sempre aqui com a gente. Um beijo e até sábado que vem com Cobiça. Obrigado a todos.